Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, perdão, engasguei, né? E agora tudo na vida uma tosse e todo mundo já fica preocupado, né? Então é bom a gente esclarecer bem, senão as pessoas já ficam preocupadas. A ação importante de hoje é esse diálogo, né? Nós tivemos a primeira leitura, falava dessa importância do testemunho, ainda estamos vivendo o testemunho das primeiras comunidades, a ação importante desta alegria de ser de Deus e levar esse amor de Deus às pessoas, levar essa certeza de Deus e fazer-se missionário. Nós temos a leitura do Evangelho, que é um diálogo que Jesus tem com Nicodemos, que é um diálogo interessante, que vai falar sobre as realidades. Primeiramente, é bom conhecer que Nicodemos é uma pessoa que sabia da palavra, é uma pessoa que tinha esse conhecimento da palavra. Então, automaticamente ou logicamente, seria fácil para ele entender aquilo que Jesus estava falando. E a gente encontra agora uma realidade apresentada. Nicodemos se coloca numa dúvida. Quando Jesus vai falar das realidades do tempo e vai falar do espírito, né, da dimensão espiritual, e ele não entende esse fato e questiona Jesus. E Jesus fala para ele: como é que você pode entender, querer entender as coisas do céu, saber as coisas de Deus, se você não consegue decifrar as coisas da terra? É um fato interessante ali para se questionar, porque nós também podemos cair nessa mesma situação. Podemos dizer: conhecemos a vontade de Deus, mas não fazemos a vontade de Deus. Conhecemos as coisas da terra, mas não damos importância aos sinais que nos são apresentados. É um texto atual esse aqui. E acima de tudo é um texto recheado por uma palavrinha chamada amor. Se não houver amor em meio, logo, se não tiver o amor em meio, fica difícil compreender toda a realidade e toda a ação. Fica difícil poder saborear o mistério de Cristo. Veja que interessante. Depois ele vai usar o texto lá do antigo Israel, né, sobre a serpente levantada no deserto, na haste, que Deus pede a Moisés e faz, coloca: quem olhar para aquela serpente será salvo, quem olhar para a serpente será curado. E agora, quem olhar para a cruz, para o Filho do Homem que será exaltado, essa é a realidade que Jesus estava falando a Nicodemos. Quem olhar para a cruz, mas quem entrar nesse mistério da cruz, quem viver esta realidade desta palavra anunciada, terá vida. É muito mais forte. Então, quando você se volta para o Cristo,
quando você abandona a realidade do pecado, quando você abandona as realidades, né, mundanas, essas realidades temporais, esses prazeres que terminam, você vai encontrar um prazer que é eterno, Cristo. E Ele vai ser o sentido da tua vida. Ele vai ser aquele que vai te dar o norte, vai te dar sentido, gosto de poder viver. Quantas pessoas vivem somente para esse tempo? Quantas pessoas querem um prazer somente nesse momento, para esse tempo? Quantas pessoas sofrem, não porque estão enfermas fisicamente, mas sofrem porque não conseguem viver mais os seus prazeres temporais. Parece que eles são muito maiores do que a sua própria existência e do que o outro contigo, do que o sentido de ser um com o outro. E Jesus Cristo faz isso a Nicodemos, mostra a Nicodemos que as realidades temporais não podem ser maiores do que os prazeres eternos, quando Jesus nos chama à alegria de sermos um, de saber olhar para a minha existência e para a tua existência e ver que você é importante para mim e eu sou importante para você. E se eu não cuidar desse ser importante, desta realidade, eu posso não tê-lo mais. Quantas pessoas olharam para Jesus simplesmente por pessoa? Quantos que pela inveja, pelo medo, pela soberba, quiseram a morte de Jesus? Olha Caifás, que olhava para uma realidade própria, egocêntrica, e dizendo, é necessário que um só morra para que todos tenham paz. Mal ele sabia que estava professando um mistério insondável. É necessário verdadeiramente que ele morra e que todos nós possamos ter vida pela sua morte. Mistério eucarístico. Olha que ação importante que Deus nos dá a celebrar. Agora, se eu entendo que Jesus deu a sua vida para salvar a minha vida, eu também tenho que dar a minha vida para a salvação do próximo. Mas o que é esse dar a vida para a salvação do próximo? Não é morrer pela morte da carne, porque isso é muito fácil. Mas é o saber que eu tenho que me preservar para que meu irmão tenha vida e cuidar daquela vida como dom sagrado, dom de Deus. Então saber olhar, eu posso ir descansar ou desfrutar um momento. Não é o tempo. Mas por quê? Eu preciso. Mas olha o teu irmão que sofre. Então se faça um com ele. Não quer dizer que você vai sofrer a enfermidade, mas o renunciar muitas das vezes os meus prazeres, as minhas vontades, eu provoco no outro também um sentimento de pertença. Se eu cuido de mim, eu posso cuidar do meu irmão. Se eu consigo entender que o vento onde sopra, se ele vem do norte, eu sei que vem chuva, se vem do sul, eu sei que não é, que é um outro momento de tempo, eu vou saber me resguardar. Não é assim que a gente fala? Vem um ventinho à tarde, se agasalha que você pode ficar doente. A gente sabe interpretar os sinais do tempo. Se a gente fala, olha, o vento está vindo daquele lado, e vai chover logo à tarde. A gente conhece os sinais dos tempos. Agora consiga entender os sinais de Deus em meio. O que Deus quer falar ao nosso coração, ao meu coração e ao teu coração. Qual é o respaldo que Ele quer nos dar? Qual é a mensagem que Ele quer trazer? Como Deus falou a Nicodemos. Se te é fácil conhecer esses sinais, e se nem esses sinais você sabe conhecer, quanto mais as realidades insondáveis de um Senhor, de que é Deus que te salva e que te dá vida. Se Deus deu a vida para te salvar pelo amor, Deus sendo amor, deu o seu amor que é o Filho como verdadeira oferta. Todo aquele que vive desse amor tem vida. Agora, todo aquele que deixa esse amor ao lado para viver o seu amor egocêntrico já encontrou a sua recompensa. Olha que interessante o fato para a gente parar, refletir e rezar. Não é analisar por analisar, refletir e rezar. Porque o que hoje a gente observa tanto? Às vezes as pessoas não querem mais viver essa palavra, querem viver o milagre pelo milagre, querem viver a cura pela cura. Mas se eu souber me debruçar na palavra, rezar a palavra e trazê-la para a minha existência, eu vou ser palavra de Deus ao meu irmão. E até isso que a Conferência dos Bispos agora, a Conferência dos Bispos hoje está meditando bastante sobre isso,
sobre o resgate de poder voltar a viver a palavra de Deus. Nicodemos precisou dessa palavra anunciada a Jesus Cristo para uma conversão em vida. Eu preciso dessa palavra, você precisa, ou melhor, nós já recebemos essa palavra pelo batismo. E o que nos falta? Colocá-la em prática, saborear dessa palavra, se nutrir dessa palavra e testemunhá-la com a nossa própria existência. Essa é a ação importante que Deus nos faz a celebrar neste tempo. Oh, Nicodemos, tu conhecestes os sinais, tu conhecestes tantas coisas, mas esqueceu do essencial. Que a gente possa também olhar e falar: Senhor, podemos conhecer tantas coisas, nos falta o essencial. Então que a gente possa hoje dizer: Senhor, me deixa beber dessa fonte, me deixa buscar essa palavra, me deixa verdadeiramente me imbuir desse mistério. Eu que muitas das vezes fiquei preso nos meus achismos, no meu bem-querer, no meu egocentrismo, nas minhas forças, nas minhas sabedorias. Senhor, me deixe encontrar essa sabedoria insondável que é a Tua palavra, e que a Tua palavra verdadeiramente produza frutos. A palavra de Deus produz fruto, como foi necessário naquele tempo erguer a serpente numa haste, para que o povo do antigo Israel, olhando para a serpente, encontrasse a cura. É necessário hoje a Eucaristia, para que eu e você tenhamos cura. É necessário comungar dessa palavra anunciada, é necessário comungar dessa palavra feito corpo e sangue, dada, né? O Senhor se dá em alimento para a nossa salvação, se não de forma eucaristizada, mas de forma espiritual, comunhão espiritual. Todos nós participamos deste mistério, todos nós celebramos a única Eucaristia, todos nós vivemos deste único mistério. Que possamos assumir verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, isso na vida, e celebrar com essa alegria, celebrar nessa certeza, como fizeram os nossos primeiros irmãos. Eles não viveram somente uma fé pela fé, eles souberam viver passo a passo desse mistério, foram crescendo nesta realidade, foram sentindo passo a passo dessa nova missionariedade. Por isso que muitos eram atraídos a Cristo e não aos apóstolos, não à comunidade, eram atraídos a Cristo, porque eles eram a bela imagem de Cristo aos seus irmãos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados com o peso dos vossos trabalhos e das dores do cotidiano, eu vos darei descanso. Já prometia e promete nosso Senhor: eu vos darei descanso. E aprendei de mim, sede manso e humilde de coração. Que a gente possa buscar sempre o amor de Deus em meio a nós. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.